Gênesis capítulo 21, versículo 15. A palavra do Senhor fala: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Nós temos a história de Ismael, uma história que se assemelha muito mais com a nossa do que a história de Isaac. E a palavra nos conta que este moço, ele fora abandonado desde muito cedo, rejeitado desde muito cedo, porque não existe apenas o abandono físico, mas o principal abandono é o afetivo. Não ter o amor de um pai causa em uma criança grandes consequências. E nós podemos analisar que Agar, ela tivera um filho com Abraão. Porém, em determinado momento, Agar começou a entrar em conflito com Sara, que era a esposa oficial. E ela foi se queixar para Abraão, e Abraão disse: olha, resolva você. E a palavra conta que Sara começou a maltratar Agar. E ela não suportou este maltrato e foi embora, fugiu. Em determinado momento, ela gestante, estava também nessa situação de vulnerabilidade, próxima da morte, quando o Senhor novamente a acolheu e colocou ela de volta para aquele local que ela tinha sido desprezada, talvez na intenção de que ela pudesse renovar as suas forças e continuar ali, a ter destaque naquele local. Mas a palavra fala que depois de alguns tempos, Sara, ela engravidou e ela deu à luz a Isaac. Interessante que Isaac, enquanto era criança, Ismael começou a desdenhar. Porque talvez esta forma dele rir de Isaac era um ataque que ele tinha, era uma forma dele dizer: eu sei que você é o especial da casa, eu sei que você é aquele prometido, mas de alguma maneira eu vou tentar te ferir, de alguma maneira eu vou tentar te machucar, porque eu sou ferido, porque eu sou machucado. Então a palavra fala que ele começou a zombar de Isaac, a complicar a vida de Isaac, porque a vida de Isaac era perfeita. A vida dele era embaralhada, era sofrida, rejeitada. Ele era fruto de uma decisão ou de uma escolha que Abraão tinha feito, mas que considerava como errada. E de alguma maneira ele tentou se equiparar, porque quando eu coloco para baixo aquele que está acima de mim, isto é bom, porque eu começo a me olhar como pessoa também. E é por isso que muitas pessoas por aí agem, tentando de alguma forma chamar a atenção. E a maneira dela chamar a atenção é ferindo aquele que está acima dela, porque infelizmente no mundo nós temos pessoas melhores, não diante de Deus, que todos são iguais, mas no mundo nós temos pessoas melhores, apesar de na Constituição Federal falar do princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei. Sabemos que na realidade, na prática, isso é apenas uma utopia, porque os ricos, eles são tratados melhores do que nós em uma ação no Poder Judiciário. E desta forma, ele tentou zombar, tentou complicar a vida de quem tinha uma história perfeita. Mas isso trouxe consequência para ele, trouxe consequência para a sua mãe, porque agora eles foram banidos
daquele vilarejo. Ser banido é nunca mais poder voltar. Ser banido é você não fazer mais parte daquele lugar. É como se houvesse um corte simbólico. É como se houvesse um corte onde se diz: você não é filho de Abraão. Você não tem a herança de Abraão. Você é alguém que não pertence a este lugar. Sabe, este lugar próspero, este lugar abençoado, este lugar que se tem segurança, proteção, felicidade, alegria. Você não faz parte deste lugar. E quantos de nós somos banidos de certos lugares bons? Você não escolheu o pai e a mãe, você não escolheu a sua família. E talvez você tenha nascido em um local socialmente desfavorável, um local de muita pobreza, de muita miséria, e que praticamente você foi banido daquilo que é bom. E alguém vai dizer: ah, mas você tem a liberdade de se tornar aquilo que você quer. E isso é uma grande mentira, porque existe um grande impedimento, uma grande barreira para você se tornar aquilo que você deseja ser. Isso se chama desigualdade social. Você não pode pertencer a muitos lugares que você talvez passe de ônibus e diga: como eu sonho ter uma casa, como eu sonho ter um local bom. Mas você não pode ter aquilo. Como diz aquela música antiga, sabe aquele pedreiro que construiu aquele lindo prédio? E aí a canção fala: tá vendo aquele prédio ali, moço? Eu ajudei a construir. Mas ali eu não posso mais pisar. Ali eu não posso mais entrar, porque eu sou banido daquele local. Eu sou pobre. Eu sou esquecido, eu sou escanteado. E a maioria de nós, talvez sejamos expulsos de muitos locais. Não sejamos bem-vindos em muitos locais. Talvez você deseje algo de bom para o seu filho, para a sua família, mas você não pode colocar o seu filho e a sua família naquele local bom. E assim como Agar e Ismael foram retirados de uma terra boa, de uma terra próspera, agora estavam em um deserto. E quantos de nós estamos com a nossa família em um deserto? Quantos de nós estamos fazendo com que os nossos venham se manter vivos em plena sequidão? E o pior é que muitos que estão na casa de Abraão olham para aqueles que estão no deserto e dizem: Deus não está com eles. Deus não está com Agar, Deus não está com Ismael, Deus está com Abraão, Deus está com Sara, Deus está com Isaac. Mas Deus não vai escutar a oração de Ismael, porque Ismael foi banido da terra de prosperidade. E ser banido da terra de prosperidade é um castigo. É um castigo divino. Se você não é próspero, se você passa por algumas lutas nesta vida, é um castigo divino. Deus está interessado em abençoar aqueles que estão lá na casa de Abraão, em uma boa posição. Você é escanteado, você fica na sua, porque Deus só tem interesse para com estes. Isto talvez fosse a percepção de Sara. Agar era escrava, Ismael era filho de uma escrava, então não tem valor, vai para fora de casa. Abraão dê para ele apenas algo necessário para ele viver alguns dias. Praticamente Abraão colocou o filho para ser morto em um deserto, porque a palavra fala que acabou a água da vasilha. Para onde iria aquele rapaz? Para onde iria aquela mulher? Mas a nossa percepção acerca de Deus, ela é tão contraditória, que nós expulsamos pessoas e ainda dizemos: essas pessoas estão nessa situação porque elas merecem. Essas pessoas estão nessa situação porque Deus não as ama. Deus ama a mim, que estou em um jardim próspero, e essas pessoas que estão sofrendo estão nestas condições porque assim Deus deseja que elas estejam, quando na verdade elas estão nestas condições pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pela minha forma de desvalorizar o outro. E talvez muitos de nós estejamos com uma vida mais semelhante de Ismael e de Agar
do que propriamente uma vida semelhante com o de Isaac e de Abraão. Porque este rapaz fora rejeitado desde o ventre. E agora, quando adolescente, fora expulso pelo seu pai, pela sua madrasta. E a palavra fala que até a sua própria mãe o abandonou agora perante a morte. Porque acabou a água da vasilha. E ele estava debaixo de uma árvore, cansado, talvez desanimado, e com uma vida muito fácil de ser descartável. Fora descartado pelo seu pai, pelo vilarejo. Ele fora descartado pela madrasta. E agora estava sendo descartado pela sua mãe. Apesar de sua mãe estar com pesar no coração, a palavra fala que acabou a água. Ora, se acabou a água, a mãe se afastou e disse: eu não posso fazer mais nada por ti. Eu não posso mais te ajudar. Você é um eterno descartável. Você é um eterno abandonado, desprezado. Fique debaixo de uma árvore e aí você vai morrer. E o que vai restar no coração das pessoas é apenas um dó, é uma piedade. A palavra fala que ela se apiedou, ela chorou, porque o seu filho estava morrendo. Mas muitos de nós não merecem piedade, muitos de nós não merecem pena. O que nós precisamos, aliás, é mais do que isso, nós precisamos de ajuda. Sabe quando alguém chega com você e diz: olha, eu estou com pena de ti. Olha, eu estou chorando por você. E você não precisa disso. Você precisa de ajuda. É muito difícil nós vivermos uma situação de dó, de piedade, de pena. É muito difícil nós vivermos uma situação onde o que nós temos das pessoas é apenas isso. A palavra fala que o que esse rapaz tinha agora não era mais o pai, não era mais a madrasta, não era mais o vilarejo, era apenas a pena da sua mãe. E existem muitas pessoas que talvez estejam agora me escutando e que talvez não seja um domingo, mas uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, ou em algum dia você vai escutar essa pregação e Deus fala para você que o que você tem dos outros é apenas pena, dó. É alguém olhando para você e dizendo: pobre coitado, vai morrer, não tem mais jeito. E você está debaixo de uma árvore. A palavra fala que este rapaz começou a chorar, porque muitas vezes o que nos resta é o choro. Mas não um choro para quem nos abandonou, não um choro para Abraão escutar, não um choro para Agar escutar, não um choro para os pastores do vilarejo escutarem, mas um choro da alma para o único que não nos abandona escutar. Porque se ele escutar o nosso choro, se ele escutar o nosso clamor, de alguma maneira ele virá em nosso socorro, de alguma maneira ele virá nos ajudando e acreditando que nós temos potencial e que nós merecemos nesta vida muito mais do que simplesmente dó, piedade e palavras de consolação. Nós merecemos nesta vida muito mais do que palavras dizendo: eu torço por você. Nós merecemos nessa vida o reconhecimento de que vamos fundar uma grande nação e de que somos guerreiros suficientes, temos potenciais suficientes para vencermos na vida. A mãe quis abandonar este moço, mas este moço serviu para a mãe de vitória. Cuidado com quem você deixa pelo caminho. Cuidado com quem você apenas compartilha a sua dó e a sua pena e não ajuda quando essa pessoa precisa. Porque essa pessoa pode ser um Ismael, adolescente, talvez raquítico,
fraco, sem forças, mas que Deus sabia que seria um grande guerreiro. Deus sabia que seria uma pessoa abençoada. A palavra fala que a água acabou da garrafa. Ora, se a água acabou da vasilha, eu não posso fazer mais nada por ti, Ismael. Eu só posso chorar por você. Eu só posso torcer para que você saia debaixo dessa árvore ou para que chova. De alguma maneira, eu não tenho mais nada para te oferecer. Talvez ninguém tenha nada para te oferecer. E aliás, alguém olhe para você e diga: eu já te dei tudo quanto eu podia te dar. Eu já fiz tudo por você o que eu poderia fazer. A palavra fala no versículo 19 algo interessante. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. A Bíblia não está dizendo Deus fez surgir uma fonte. A Bíblia não está dizendo e Deus operou um grande milagre e fez jorrar água da terra. A palavra está dizendo que Deus abriu os olhos daquela mulher e ela viu aquilo que sempre esteve ali. Sabe? Sempre estava diante dela uma fonte de água. Mas era Ismael. Acabou a água, filho. Eu não posso mais fazer nada. Será que ela não podia fazer muito mais do que aquilo? Será que ela não podia doar-se mais? Será que ela não podia pensar mais um pouco? Eu conheço a história, por exemplo, de uma mãe que estava debaixo de um escombro com a sua filha, e por muitos dias ela não deixou a filha morrer de sede, porque ela se cortava e dava o sangue para a filha beber. E a filha sobreviveu. Veja que essa mãe, ela pensou e disse: eu não posso abandonar a minha filha, de alguma maneira eu tenho que pensar em algo. E ela se cortou e foi dando sangue para a criança, e as duas foram resgatadas. Mas Agar não. Acabou a água da vasilha, não posso fazer mais nada, filho, eu vou chorar. E choro é o que nós vamos ter na vida. Pessoas vão chorar por você no velório, não se preocupe. Aliás, se você é alguém muito criticado na família, no velório as pessoas vão te elogiar bastante, elas vão chorar bastante. Só se você for uma pessoa muito desprezada, que talvez alguém não derrame uma lágrima por você. Mas do contrário, pelo menos alguém vai estar chorando e dizendo como ela era tão legal, como ele era tão bom. Aquilo que fazia você irritar o outro vai ser motivo para que ele fique rindo e dizendo: puxa, eu lembro daquele dia que ela veio em casa, que ela bateu na porta de casa, eu a atendi, ela estava lá toda sorridente. Mas na verdade, no dia realmente a pessoa estava chateada porque você estava lá. Mas lá no velório ela vai dizer que foi algo maravilhoso, entende? No velório as pessoas vão chorar por você, mas você quer choro das pessoas. É isso que você quer? Choro das pessoas. A palavra fala que ela podia perceber que existia algo mais para ela ajudar o filho. A palavra fala que ela poderia abrir os olhos e ver uma fonte. Por que deixar o filho morrer ali? Você tem todos os motivos para abandonar pessoas. Preste atenção nisso. Você tem todos os motivos para desprezar pessoas. Um dos motivos pode ser esse: eu chorei demais, acabou a água, eu não posso mais ajudar.
Se eu ajudar, vai secar a minha fonte. Até que Deus venha com uma luz e diga para você: eu te dei uma fonte. Mas enquanto você olha apenas para a garrafa, enquanto você olha apenas para a vasilha, enquanto você olha apenas para aquilo que é limitado, enquanto você olha apenas para si, você se esquece que existem pessoas precisando. E se Deus te abençoou, é para você abençoar. Se Deus, Ele te deu forças, é para você não desistir de alguém. E de repente você diga: acabou a minha paciência, hoje é o último dia, eu já falei demais, já orei demais, já chorei demais, já chamei a atenção demais, agora acabou, eu vou apenas me afastar, eu vou entregar nas mãos de Deus e eu vou chorar. E se essa pessoa quiser alguma coisa na vida, é Deus que sabe, mas a partir de hoje acabou. E quando na verdade Deus fala: não acabou, existe uma fonte para você não desistir daquele que será bênção na tua vida. É muito fácil nós falarmos, por exemplo, em um casamento: acabou a água, acabou a paciência, eu desisto, não quero mais continuar. Porque nós focamos apenas em uma vasilha. E quando na verdade Deus, Ele não quer que nós venhamos olhar para uma vasilha. Vasilha acaba a água, mas a fonte que Deus coloca no teu coração não acaba. O que é uma vasilha senão um produto humano? O que é uma vasilha senão algo fabricado por nós, com uma visão humana? Você realmente olha as tuas circunstâncias e diz: acabou. Porque a vasilha representa esse produto da cultura humana. A vasilha representa exatamente essas coisas que são palpáveis, que nós olhamos e conseguimos vislumbrar. E por este olhar humano você diz: acabou. Por este olhar humano você diz: não tem mais jeito. Mas quando na verdade Deus abre os teus olhos para perceber uma fonte que não acaba, uma fonte que não se esgota. E o pecado que Abraão cometeu, Deus, Ele não quer que você venha cometer. O pecado de Abraão de abandonar o próprio filho, Deus, Ele não quer que você, como Agar, venha abandonar o próprio filho. E não importa se as pessoas perfeitas como Abraão estão abandonando, não importa se as pessoas perfeitas como Abraão estão julgando. É por isso que Deus deixou você ser um escravo, é por isso que Deus permitiu com que nós fôssemos a escória deste mundo, como diz o apóstolo Paulo, seres desprezados, seres abandonados, para que a gente venha ter compaixão e empatia para com o outro, para que nós venhamos entender que se o outro não é aceito no meio dos perfeitos, ele será aceito no nosso meio. Mas nós não podemos olhar para a garrafa ou para a vasilha e dizer: acabou, esgotou-se, eu não tenho mais paciência. A partir de hoje, vamos somente ter pena, ter piedade, chorar, porque Ele que se vire para lá. Quando Deus diz: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Levante o menino, tome-o pela mão. E talvez a tua história seja como de Ismael. E eu possa ser um H, ou alguém que está do seu lado pode ser um H. Porque no terreno de Abraão você não consegue ficar. Nas prosperidades de Abraão você não tem vez. Você está debaixo de uma árvore, uma sombra pouca está tomando conta do teu ser, mas esta sombra vai embora daqui a pouco. E não tem mais perspectiva, não tem mais onde se alimentar. Imagine a tua vida espiritual, debaixo de uma árvore, não tem ninguém que te dê um copo com água. Porque aliás alguém vai dizer: olha, eu não tenho mais o que passar para essa pessoa, já ajudei demais.
Já dei palavra, já orei, já jejuei, já critiquei, já adverti, já admoestei, eu já ensinei, já fiz tanta coisa, já carreguei essa pessoa, agora acabou a água na vasilha. Aqui ela agora vai ter o meu choro, porque não pode ter mais nada além disso. E que Deus levante aqui neste local uma geração de Agar. Porque uma geração de Abraão vai expulsar filhos. Filhos que não são perfeitos. Filhos que dão trabalho. Filhos feridos. Porque, aliás, é muito mais fácil cuidar e criar filhos como Isaac. Filhos arrumados, comportados, belos. Filhos que não te remete a uma derrota, mas te remete a uma vitória. Porque se Abraão estivesse do lado de Ismael, logo alguém apontaria o dedo e diria: este daí é alguém que não esperou a promessa de Deus. Este daí é alguém que errou. Então estar do lado de Ismael era queimar o filme. Estar do lado de Ismael lembrava as pessoas que Abraão tinha errado. Agora, se Abraão estivesse do lado de Isaac, todos iriam aplaudir Abraão e iriam dizer: Deus cumpriu a promessa na vida deste homem. Talvez você seja alguém que está do lado de uma outra pessoa, não vai trazer para essa outra pessoa uma boa visão. Se você estiver do lado de alguém, a única coisa que você vai atrair é a polícia para essa pessoa. Vai atrair de repente um olhar de julgamento. Jesus do lado de uma pecadora queimava o filme de Jesus. Jesus do lado de Simão o leproso elevava Jesus. Tanto é que queimava o filme de Jesus que, como eu tenho dito nesses dias, alguém disse: este daí não é profeta. Então nós preferimos andar do lado de pessoas que nos elevam. Nós preferimos andar do lado de pessoas que venham agregar, que venham nos elevar em valores, principalmente sob a perspectiva social. Aí talvez você diga: não, pastor, eu não sou dessa maneira, eu sou alguém bem humilde. Eu duvido que você queira agora abraçar um mendigo e andar do lado de um mendigo. Eu duvido que você queira convidar um mendigo e entrar num restaurante com um mendigo e... Você não vai querer fazer isso. O máximo que você vai querer fazer é dar um presente para o mendigo, uma esmola para ele, e ainda tirar foto para postar, para que alguém olhe e diga: olha que pessoa generosa, olha que pessoa bondosa. Mas se acompanhar com o mendigo, você não vai querer. Ismael era alguém tão desprezado que ninguém queria se acompanhar com ele, principalmente o pai. Então, será banido. Eu não estou te rebaixando socialmente a uma condição de mendigo, mas talvez muitas pessoas não queiram andar do teu lado. Os teus amigos, quando melhoram de condições, te deixam. As pessoas não te convidam nem para aniversário. As pessoas não te convidam nem para um jantar, nem para uma pizza. Ninguém quer saber de você. Você está debaixo de uma árvore, pouca sombra, sem perspectiva. Porque o máximo que as pessoas te dão é aquela água que tem na vasilha. E a única coisa que te sobra é aquela inveja de olhar nos status sociais e perceber que os teus amigos estão comemorando e você está sem nada. Mas a palavra está falando que Agar, obedecendo à voz do anjo, tomou aquela criança, aquele adolescente pelas mãos e levantou. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Deus não vai levantar Abraão para te levantar.
Deus vai levantar Agar. Ou aliás, Deus vai usar Agar para te levantar. Abraão não quer saber de você. Preste atenção nisso. Se você tiver um insight, o que é um insight? É uma... Caramba, eu peguei essa palavra. Eu entendi essa palavra. E você olha aqueles Abraãos na televisão, por exemplo, e diz assim: ai meu Deus, como este cara é um Abraão. Abraão não está nem aí para ti. Ele nem te conhece. Aí Deus te traz um Agar. Alguém que pelo menos chora por você. Alguém que pelo menos se importa com você. E é este Agar que vai te levantar, que vai tomar nas tuas mãos e vai te levar. Porque uma das piores coisas é quando nós somos desprezados, abandonados, como Ismael é, e olhamos e dizemos: eu não quero a ajuda de Agar, eu quero a ajuda de Abraão. Vou ficar aqui debaixo da árvore e só vou me levantar quando meu pai Abraão vier. Ele não vai vir. E você tem que seguir a vida. Você tem que se levantar. Você tem que viver. E daí Deus, Ele vai colocar pessoas como Agar. Pessoas que Deus vai dizer: não desista de Ismael. Mas Senhor, eu sou uma escrava. Senhor, eu não tenho força. A única coisa que eu tenho é uma vasilha de água e já está acabando. Mas Deus vai dizer: vai lá e levanta esse menino. E Deus, Ele vai te levantar através da vida de Agar. E quando Ele te levantar através da vida de Agar, Ele vai abrir os olhos de Agar e entender que existe uma fonte para você beber. Existe uma fonte para você beber. Existe tantas coisas para você viver. Daí, tanto você quanto Agar vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Preste atenção nisso. Existem pessoas que estão do seu lado que eles não têm muita coisa, que eles não podem te ajudar muito. Mas assim como Agar era a única que chorava por Ismael, talvez o seu pai, a sua mãe ou alguém sejam as únicas pessoas que estão se importando contigo. E que Deus está dando força para essas pessoas te carregarem, acreditarem em você. E você se motive e diz: eu vou vencer, não apenas por mim, mas eu vou vencer também por Agar. Eu vou vencer por esta ou por este. Que está colocando ali uma fonte. Aliás, que descobriu uma fonte em Deus para me suportar. Que descobriu uma fonte em Deus para continuar a me ajudar. Talvez o seu pai, a sua mãe, ou alguém da sua família. Ou existam pessoas que descobriram uma fonte em Deus para ainda continuarem acreditando em você. E isso é providência de Deus. Por estas pessoas você deve se levantar, por estas pessoas você deve se colocar de pé, e por estas pessoas você deve dizer: chegou o meu momento de vencer. E a palavra fala: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Este menino que chorou, e que Deus escutou o choro desta criança.
Esta mãe que pensou em desistir desta criança, mas que Deus enviou um anjo. É como se Deus dissesse: o teu filho merece muito mais do que dor e piedade, o teu filho merece continuar a viver, porque eu farei dele um grande guerreiro.